Curve sua cabeça. Você que está em casa também, se quiser nos acompanhar, fique à vontade. Senhor nosso Deus, Pai, na Tua presença estamos ainda e não iremos sair nunca. Mas neste momento, ó Pai, eu peço permissão para ler a Tua palavra, para pregar a Tua palavra hoje. Deus, que esse tema, Deus, que nós vamos falar, que não só se refere ao Dia das Mães, mas de salvação de pessoas. Todas as palavras da Bíblia levam ao Senhor, levam a Cristo, o centro é o Senhor. E nós precisamos, ó Pai, não infantizar, não trazer nesta mensagem um tema só para as mães, mas um tema que fala do Senhor, Pai. Nada pode ser dedicado a homens, a mulheres, a ninguém. Tudo tem que ser dedicado a Ti. Que essa palavra não seja uma homenagem às mães, mas sim um reconhecimento delas, Senhor, que foram usadas por Ti para o Teu propósito. Por isso, Deus, nós Te agradecemos e Te engrandecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que eu venha diminuir a cada dia e o Senhor aparecer através de mim e dessa igreja, em nome de Jesus. Diz assim: no tempo que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, na cidade da região de Judá, foi com sua mulher e seus 2 filhos morar por um tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e da sua mulher era Noemi. E os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, do povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com seus 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram e Noemi ficou só, sem seus filhos e sem o seu marido. Glória a Deus, amém? Louvado seja Deus. Aí o livro diz que fala de uma mulher chamada Ruth, mas nós não vamos falar de Ruth, nem de Eva, nem de Sara, nem de Rebeca, nem de Leia, nem de Tamar, nem de Raabe, nem de Betseba, nem de Maria. Nós vamos falar de uma mulher que não está na genealogia de Jesus, não faz parte da genealogia, mas ela contribuiu para que Ruth fizesse. Essa mulher que ela mesma deu o nome dela de amarga, porque havia perdido o marido e os 2 filhos. Então ela disse que o nome dela era Mara e não mais Ruth, porque ela estava vivendo uma amargura. Imagine uma mãe que perdeu uma mulher que perdeu seu marido e uma mãe que perdeu seus 2 filhos. E só lhe restou as 2 noras. E ela estava tão triste e amargurada que ela mudou o nome dela para Mara, lembrando as águas amargas do lugar chamado Mara, aonde Deus havia levado o povo de Israel, onde as águas eram amargas, e Moisés fez ficar, pelo poder de Deus, boas para se beber. Então, Ruth, ela era a mulher de um dos filhos de Noemi. Noemi, ela saiu com seu marido, e um tempo que Israel estava passando uma situação muito difícil, veio uma seca, veio uma falta de alimento, e eles foram morar na cidade de Moabe. Moabe era uma cidade que era de um povo que tinha por descendente, era descendente do povo de Ló. Quem lembra de Ló? Ló, quando saiu de Sodoma, Ló saiu de Sodoma e foi morar numa caverna. E lá na caverna, Ló não procurou esposos para suas filhas, e elas embebedaram o pai e tiveram filhos. E nasceu os moabitas e os amonitas. E o povo de Moabe fazia parte da linhagem de Ló com as filhas. Moabe era o filho de Ló e neto também. Uma confusãozinha que Deus consertou depois, né, dessa confusão através de Ruth. Então Ruth era uma moabita que ela ficou morando com aquela mãe que havia perdido os 2 filhos e o marido. Uma mãe que estava sofrendo muito. E quando ela perdeu tudo, ela soube que na terra dela havia cessado a fome. Deus havia abençoado o povo novamente. E Noemi resolve voltar para sua terra. Mas ela estava morando com as 2 noras.
estava morando com essas duas mulheres. Então Noemi arruma as coisas e resolve ir embora. E no meio do caminho, ela chega e chama as duas noras e diz assim: olha, vocês duas devem voltar para suas casas, porque eu não tenho mais filhos para te dar, para dar vocês para casarem e poder ter uma família. Volte para a casa da mãe de vocês, vá viver na casa da mãe de vocês. Então Orfa começou a chorar juntamente com Ruth, abriu um berreiro, e a Bíblia diz que elas choravam muito alto. E Ruth novamente, e Noemi novamente fala com elas. Então Orfa, ela pega e desiste e volta para a casa da mãe. Mas Ruth disse que não voltaria de jeito nenhum. Ruth disse que não voltaria, que não deixaria Noemi de jeito nenhum. Ou seja, aquela mãe que perdeu 2 filhos havia ganhado uma filha. Havia ganhado uma filha. E eu queria que você acompanhasse comigo agora no versículo 16. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. E o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu também morrerei, e também ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue, se qualquer coisa a não ser a morte separar eu da senhora. Ou seja, Ruth naquele momento, Noemi havia ganhado também uma pessoa, porque o povo moabita não servia a Deus e era proibido de casar com o povo judeu. Era um povo pagão. E naquele momento, a fé de Noemi, a vontade de Noemi, o amor que Noemi depositou sobre essas duas mulheres, conquistou o coração delas. Uma mãe com coração amargo, mas mesmo na amargura, ela conseguiu conquistar o coração de Ruth, fazendo Ruth amar tanto ela, capaz de acompanhar onde quer que ela fosse. E Ruth, pelo amor que Noemi depositou a ela, Ruth também conheceu o Deus de Israel. Ruth também conheceu o Deus de Israel. E naquele momento, Ruth fez um voto não só com Noemi, mas fez um voto também com Deus de Israel. Quando ela diz assim: olha, o seu Deus será também o meu Deus, o seu povo também será o meu povo. Ela chega e abre a boca e fala do coração. Ela diz que não abandonaria. E vai embora, ela volta. Então Noemi se convence que não havia mais jeito de impedir Ruth de prosseguir. Então Ruth acompanhou. E quando ela chegou na cidade de Belém, que era a cidade de Davi, então ela chega lá e começa a morar na terra dela. E o povo começou a falar, achar maravilhoso, dizer que ela, Noemi, tinha voltado. E ela diz assim: olha, não me chama mais de Noemi, não. Me chama de Mara, porque a minha vida só foi de derrota, de amargura. Eu saí daqui com tudo e voltei para aqui sem nada. Eu não tenho mais nada. E ela começou a dizer que não tinha mais nada. Então ela começou a se amargurar. Mas Ruth estava com Noemi. Noemi era uma mulher boa, uma boa mãe, foi uma boa esposa e estava sendo uma boa mãe para Ruth. E Ruth também, ela estava retribuindo o amor que Noemi depositou. Um amor de mãe, um amor verdadeiro, um amor sincero. Ruth viu em Noemi uma pessoa, um porto seguro, como um filho ou uma filha. Ela olha para sua mãe verdadeira. Ela não era mãe de sangue, mas era uma mãe verdadeira no interior. Tem um ditado popular que diz que mãe é quem cria e não quem bota no mundo. E realmente isso é verdade. Tem muitas mães aí que pegam os filhos, colocam na lata do lixo, e outras pessoas adotam e amam muito, muito, muito essa pessoa. Ama muito. Então Noemi, ela adotou aquela nora dela. Adotou e teve cuidado dela. Então Noemi, ela leva Ruth para sua casa e começa a morar ali. E chegou o tempo da colheita. E quando estava no tempo da colheita, então Ruth pediu para ir à colheita, catar as espigas que caíam da servada, porque as pessoas trabalhavam assim: enquanto os homens cortavam, o que caía, ela apanhava e poderia levar para casa. Era o que caía do cesto. Então ela foi fazer isso. E justamente ela foi para a terra de um homem chamado Boaz, um parente de Noemi, um parente próximo de Noemi, que era muito rico e respeitado. Então ela começou a trabalhar ali. E quando Boaz chegou para os empregados e disse assim: olha, a paz seja convosco. E eles responderam que a paz seja convosco. Então Boaz avistou Ruth e perguntou quem era. E eles disseram: olha, Ruth é aquela mulher que veio mais Noemi, que está morando com Noemi.
Então, e disseram assim, ela trabalhou o dia inteiro, só parou para beber água, descansar um pouco, mas voltou a trabalhar até agora. Então Boaz começou a observar a vida de Ruth. E naquele momento, ele chegou e pediu para que os empregados cuidassem de Ruth e deu uma ordem a ela que ela não fosse trabalhar em outro lugar, mas trabalhasse naquelas terras. E Boaz despertou um sentimento por Ruth. E quando Ruth foi agradecer a Boaz, ele disse, olha, você já faz muito pela uma dos nossos parentes. Ela é minha parente próxima e ela disse, você faz muito por isso. Você é mais fiel à família do seu esposo do que você é fiel à sua família. Então, ele reconheceu o talento e a vontade, a vocação e tudo que Noemi havia ensinado a Ruth. Noemi foi uma boa mãe para Ruth. Uma mulher que ensinou a ela os costumes do povo de Israel, o respeito. E Ruth permaneceu naquele lugar como uma mulher direita. Tanto é que Boaz exalta a Ruth porque ela havia aprendido tudo de bom daquele povo. Ela vivia uma vida como se fosse uma pessoa israelita, com todos os costumes, com todos os respeitos. Ela não procurou homem nem rico nem pobre, como diz o texto. Não procurou homem nem rico nem pobre para casar, mas se preservou ali como uma filha de Noemi, cuidando de Noemi, porque ela não queria casar naquele momento, nem procurar ninguém, para não abandonar a sogra. Ela se compadeceu porque havia um amor recíproco entre as duas. Havia um amor de mãe e um amor de filha. Mas agora eu queria que você fosse lá para o final do livro de Ruth, capítulo 4, para a gente conversar um pouquinho mais aqui. Capítulo 4. Isso. Então Boaz se interessa por Ruth. E Ruth, ela chega e fala para Noemi o interesse. Então Noemi chega e diz assim, ó Ruth, está na hora de você casar, para que você tenha uma casa. Então ela lembrou de Boaz, como Boaz foi bom para Ruth. Então Noemi, ela traçou uma estratégia, ensinou a Ruth como conquistar Boaz. Então Noemi disse, olha, você faz assim, desse jeito, você vai lá, ele vai estar lá, você vai lá, deita, descobre os pés dele, deita, como diz a tradição. E ela fez tudo o que Noemi ensinou, como uma mãe israelita ensinava as suas filhas. E ela fez isso. E então Boaz, ela quando acordou, viu que Ruth estava do lado dele, como Noemi havia ensinado. E ele fez um compromisso com Ruth. Ela chega em casa, conta tudo a Noemi. Noemi manda ela ter paciência e esperar que Boaz iria resolver. Boaz vai para a rua, mas por quê? Havia um parente mais próximo. E a lei dizia que o parente mais próximo tinha direito de comprar as terras do parente, daquele outro parente, do marido de Noemi. Então o que aconteceu? Quando Boaz soube disso, ele tinha que resolver essa questão. Primeiro o homem, o outro amigo, o outro parente, tinha que abdicar da prioridade de comprar as terras. Então ele traçou um plano, foi para a praça, esperou ele chegar. E chegou na praça, ele convocou 10 homens de boa reputação. E quando ele convocou 10 homens de boa reputação, ele chamou aquele parente para conversar e disse a situação. E ele disse assim, eu compro as terras então. Aí ele falou, mas tem um problema. Você vai ter que casar também com a moabita que veio com Noemi. Então ele abdicou porque ele não queria sujar o nome dele, a reputação de casar com a moabita. Então ele abdicou e a Bíblia diz que quando um homem fazia negócio com as terras, ele tinha que jogar sandália. Ele tinha que dar sandálias ao outro. E ele abdicou. Então Boaz foi e casou com Ruth. Versículo 11, versículo 9, acompanhe comigo. Aí Boaz diz às autoridades e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas que eu comprei de Noemi tudo que era de Elimeleque e Quelion e Malom. Também casarei com Ruth, a moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido, e assim o nome de Malom seja sempre lembrado no meio do seu povo e de sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso. Versículo 11. Todos responderam: sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz: o Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Leia, e que deram muitos filhos a Jacó. Tornem-se assim as mães da nação, tornaram-se assim as mãos das nações israelitas. Que vocês sejam ricos e famosos, e que em Belém e Éfrata, que os filhos
que o Senhor lhes der neste casamento, faça com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Rute para casa para ser sua mulher, e eles tiveram relações, e o Senhor deu a Rute a bênção de ficar grávida, e ela deu à luz a um filho. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar. Vai cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel, e que ele seja o consolo para o seu coração, e lhe dê segurança na velhice. A sua nora e a sua mãe, a mãe do menino, a ama, e ela vale mais para você do que 7 filhos. Olha o que as mulheres disseram para Noemi: que Rute valia para Noemi mais do que o quê? 7 filhos. Mas tudo isso por quê? Porque o coração de Noemi foi um coração de mãe. Foi um coração de mãe, um coração que conquistou, um coração que transformou, um coração que deu futuro, que deu esperança, um coração que ensinou. Foi uma mãe dedicada, uma mãe que Rute nunca teve. A mãe que Rute nunca teve. Tudo isso por causa de Noemi. E Deus recompensou a Noemi o que ela tinha perdido. Ela perdeu um filho, mas perdeu os 2 filhos e o marido, e ganhou o quê? Um neto e uma filha. Deus nunca deixa as pessoas desamparadas, e principalmente uma mãe dedicada. Mas no texto também vamos analisar que é citado o nome de Raquel e Leia, 2 mães que as mulheres de Jacó, que são mães do povo de Israel, das 12 tribos de Israel. É citado o nome de 2 mulheres importantes. É citado o nome de Tamar, uma mulher também que lutou para que o nome dela, o nome da família não se perdesse. Quem conhece a história de Tamar? Tamar, ela era mulher de um dos filhos de Judá. E o filho de Judá morreu. E quando o filho de Judá morreu, a lei disse que ela tinha que casar com outro filho, para que o nome do irmão pudesse dar prosseguimento à dinastia da família. Então o outro filho casa com ela, e quando está morando com ela, ele, nas relações, ele não queria ter filho, então ele ejaculava fora, fazia coisas para não ter filho de jeito nenhum. Então Deus matou ele. Deus tirou ele da face da terra. E aí tinha um filho mais novo, caçula, e Judá não deu a Tamar para casar, ficou enrolando. Tamar traçou um plano, se vestiu de prostituta, foi no caminho, e aí ela teve relação com Judá, e ela pegou uma capa dele, um presente, guardou para provar que depois que aquele filho era dele, e quando ela vai se apresentar, ela teve um filho de Judá. Então Tamar foi uma mulher também, uma mãe guerreira, uma mãe verdadeira, uma mãe que lutou para preservar a sua cria, preservar a sua família. Ou seja, as mães têm essa função. Por isso que mães são importantes. As pessoas desprezam mães, desprezam as mulheres, mas a mulher sempre teve um papel importante na Bíblia, desde o Éden. Quando Eva também, ela luta para ter um filho, ela luta muito para ter um filho. E lá em Gênesis 4, quando Eva, ela engravida de Caim, ela disse assim: com a ajuda de Deus, tive um filho homem. Ela agradece a Deus e pôs o nome de Caim. Depois teve Abel, e Caim mata Abel, e ela sofre com aquilo, e fica sozinha, porque Caim vai embora, e Abel era morto, e ela não tinha mais um filho. E depois Deus dá a ela de presente 7, ela ora novamente, agradece a Deus: olha, o Senhor me deu 7 no lugar de Abel. E ela novamente agradece, porque ela estava preocupada com a família. As mulheres, as mães principalmente, elas são preocupadas com a família. Elas se preocupam muito com o futuro dos filhos, com o futuro da dinastia dela. Ou seja, a preservação da humanidade, quem mais se esforça para preservar são as mulheres. Elas são usadas por Deus para isso. E aí ele termina dizendo assim, olha, versículo 16: Noemi pegou o menino no colo, cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: nasceu um filho para Noemi. E lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Quem lembra do rei Davi? O rei Davi, Deus prometeu que da casa de Davi nasceria o Cristo. Lá em Lucas capítulo 2, Deus fala sobre isso. Lucas menciona que os anjos aparecem para
para os pastores que estavam pastoreando e diz: olha, na cidade de Davi nasceu o Cristo, o Messias, na cidade de Belém. Era essa cidade onde Ruth morava. Porque Noemi, ela não faz parte da genealogia de Jesus, mas ela contribuiu. A Bíblia tem 4 mulheres importantes e Ruth está no meio dela. E nessa história também é contada Noemi, não como uma matriarca, mas como uma pessoa que colaborou, que fez parte disso. Está lá Tamar, está lá Raabe, está Ruth e Betseba. Essas 4 mulheres aparecem na genealogia de Jesus. Se você ler Mateus capítulo 1, você vai ver a genealogia de Jesus falando dessas mulheres. Por que Deus fez questão de colocar essas mulheres? Porque essas mulheres foram mulheres que fizeram coisas extraordinárias pela fé. Elas amaram. Elas foram mulheres apaixonadas, mulheres dedicadas a Deus, mulheres que se renderam, mulheres que juntaram povos. E fora as que não está mencionada aqui, que eu estou falando da genealogia de Jesus, eu não estou falando de outras mulheres como Esté, eu não estou falando aqui de mulheres como Agar, como Ana, como Maria Madalena, como Maria, mãe de Jesus, porque Maria também aceitou o plano. Ela poderia dizer não a Deus naquele momento, dizer que não queria ficar grávida de ninguém, que queria casar com o marido dela, mas ela aceitou o plano de Deus. Ou seja, mulheres que foram instrumentos de Deus para a vinda do Cristo. Mulheres que emprestaram a sua vida, mulheres que se dedicaram para isso. Mulheres que se dedicaram, como Noemi. Noemi, mesmo amargurada, mesmo sofrendo, mesmo triste, mesmo destruída por dentro, ela arrumou forças, a força do amor, para adotar aquela filha e ensinar aquela filha o caminho certo. Noemi ganhou Ruth para Deus. Ruth poderia voltar para a casa dela e ser mais uma profetisa de Moabe aos deuses pagãos. Mas o amor de Noemi, a dedicação daquela mãe, mesmo amargurada, mudou a história de Ruth, mudou a história do povo de Israel. Deus usou tremendamente Noemi. O livro de Ruth tem o nome de Ruth, mas fala da história de Noemi. A pessoa principal nesse livro é Noemi. Ela foi a mulher sábia, ela foi a mulher inteligente, ela foi a mulher dedicada. Ou seja, uma mãe amargurada, uma mulher amargurada, mas que não deixou de ser mãe. Não deixou de ser mãe. Essa foi a lição que nós aprendemos com ela. Nós aprendemos. Ruth, ela teve uma mãe maravilhosa. Uma mulher que não fazia parte da linhagem de Israel. Não fazia parte do povo de Israel. Não fazia parte do povo escolhido de Deus. Mas que por um ato de uma mulher, ela se tornou povo santo. Se tornou um povo unido. Ou seja, ela trouxe de volta a união que havia se tirado entre Abraão e Ló. Lá no Gênesis. Abraão e Ló eram parentes, se separaram. E Deus trouxe de volta. Ou seja, um amor de alguém sempre faz a união de povos. Param guerra. Uma mãe, ela é tudo que nós temos. A mãe, ela é tudo que nós precisamos abaixo de Deus aqui na terra. Mãe nenhuma expressa um amor que não seja verdadeiro. Toda mãe expressa um amor, mesmo que o filho não seja de sangue, como Ruth não era de Noemi. Nós precisamos aprender com Noemi. Precisamos aprender com Noemi. Precisamos aprender com essas mulheres de fé que foram mães e que são mães. Eu falei hoje que eu estava lutando para não trazer uma mensagem de mãe na igreja, mas Deus não deixou. Mas o mais importante dessa lição é o que Noemi fez na vida de Ruth. Fez ela encontrar o Deus de Israel. Talvez se as mães de hoje, todas as mães, começarem a amar as pessoas independente de quem elas são, elas vão encontrar o Deus que você serve. Mãe, mostre para as pessoas o amor que você sente, como Noemi mostrou, a ponto de Ruth ir atrás chorando para não perder. A mãe de Ruth virou fichinha junto de Noemi, porque mãe é quem ama, mãe é quem adota,
Mãe é que sustenta. Mãe é quem dá o colo. Mãe é quem dá o ombro. Mãe é que tolera. Mãe é que suporta tudo por amor. Mãe é que arranja forças, como Neemias arranjou, na amargura para amar. Mesmo com o coração amargo, destruído, espedaçado, ela encontrou amor para amar uma pessoa, para adotar uma pessoa. Eu estava lembrando aqui da minha mãe, e aproveitar, né, que está aí. A minha mãe perdeu uma filha há uns anos atrás, a caçula, e eu venho reparando há anos. Ela sempre se deu bem com minha esposa, mas ela não era assim, não tinha uma relação bem próxima. E uma adotou a outra, elas são hoje mãe e filha. Então, gente, a gente precisa aprender com isso. Aprender porque ela fez algo extraordinário. Aquela oração, aquele juramento que Ruth fez, mostra o quanto Noemi era importante para Ruth. O quanto aquele amor de mãe era importante. Lembre, jovem, que você um dia será mãe. E é bom você também aprender a amar como sua mãe te ama. Hoje não é um dia só especial, porque é o dia das mães. O dia da mãe é todo dia. Mas o melhor presente que um filho dá à mãe é o sentimento verdadeiro de gratidão, como Ruth deu a Noemi. Foi o melhor presente que Noemi ganhou. Ela ganhou uma família de volta. Ela ganhou Ruth, Boaz, o neto e todo o respeito de todos. Ela ganhou muito mais do que uma filha. Ela ganhou uma família de volta. E nós temos que aprender a amar as pessoas como Noemi ama. Amém?